Muito bom dia, lembrando sempre, um ponto de vista, apenas a vista de um único ponto e não uma verdade. Provavelmente a maioria que chegou recentemente aqui no canal não sabe que faz anos que eu pesquiso pedofilia. Depois que meu pai faleceu, eu descobri que ele tinha sido abusado quando criança, então faz parte da minha história e eu vi o estrago que isso fez na vida do meu pai. Ele é uma história muito negra na Suíça, que teve crianças que a Suíça, muita gente não sabe que a Suíça na época antes da guerra, teve muita gente passando fome. E as famílias, quando não tiveram dinheiro, elas emprestaram as crianças para a fazenda. E meu pai foi uma dessas crianças, que é um capítulo extremamente negro. Foi abusado e tudo que indica que ele foi abusado pela filha do fazendeiro na época. Então é um tema que mexe muito comigo. E ao longo das minhas pesquisas eu cheguei à conclusão que existe um abuso sistematizado que é usado para chantagear altas figuras dentro da política. Durante muito tempo, isso havia sido considerado teoria de conspiração. As pessoas diziam que pessoas que falaram isso eram lunáticas, etc, etc. Temos dois casos agora que são interligados, de certa forma. Um dos não são interligados, mas que mostram um pouquinho como que realmente é sistematizado. Um dos casos que estourou agora por esses dias foi o zagueiro alemão Metzelder, que foi que chegou a jogar, que era zagueiro, jogou a seleção da Alemanha, jogou no Real Madrid e que ele está sendo investigado desde o dia 19 de agosto. Quem denunciou o jogador foi a própria ex-esposa. O atleta é suspeito de enviar conteúdo pelo WhatsApp. Por que isso teria a ver com sistematizado? Porque é o seguinte, ele estava sendo cogitado para assumir posições de liderança dentro do futebol. Eu acabei de ver essa notícia em alemão que ele estava indo para a política do futebol, ou seja, dirigente, não sei o quê. O que entristece. Claro que muitas pessoas podem dizer assim, mas a maioria não sabia desse seu lado. Já houve várias denúncias e alegações aqui no Brasil também que quem trabalha nas bases juvenis do futebol, que se encontra pessoas não muito louváveis e que para subir dentro do futebol tem algumas pessoas que se aproveitam de meios um tanto obscuros. Isso é no futebol. Paralelamente, talvez vocês não acompanharam muito o caso do Epstein, Jeff Epstein, que era um bilionário americano que tinha uma ilha no Caribe
que tinha um avião chamado Lolita Express, que inclusive o Bill Clinton viajou 27 vezes, o Prince Andrews, várias pessoas da alta elite. Foi ligado ao culto do NXIVM também. Então, esse Jeffrey Epstein foi preso e condenado recentemente e e tirou a própria vida, entre aspas, sendo que ele estava numa guarda 24/7, ou seja, quando de 15 em 15 minutos as pessoas vigiam a cela para ver se ele está vivo. E é interessante ver que todos os guardas durante 3 horas resolveram dormir ao mesmo tempo. Então, acharam que ao eliminar o Epstein, o caso estava resolvido. Portanto, acabei de ver que na Fox News deu que parece que ele se tornou bilionário também, através de um esquema muito lucrativo que era nessa ilha dele, que era chamado de Pedo Island também, que ele tinha câmeras de vigilância e gravava as pessoas. Imagina quanto e o que não se pode fazer com esse material, chantagear as pessoas depois. Que parece que tem milhares de tapes que podem comprometer elite mundial, nem só americano como mundial, porque tem várias acusações, já faz tempo que pairam sobre a Casa Real Britânica. Então, quando se analisa algumas decisões de alguns políticos, e eu me pergunto se é somente financeiro. Isso vale para o judiciário também. Ou se existe alguma coisa que se tem na mão contra essas pessoas. Eu sei que um caso da Suíça quem me contou é meu cunhado, que trabalhava na polícia investigativa da Suíça, e ele me contou pessoalmente que um colega dele, ele foi extremamente discriminado dentro da polícia porque ele descobriu um caso desse. Armaram um esquema para prender um procurador de altíssimo nível na Suíça. E no último, em Paris, que ele ia para Paris para cometer os abusos, e no último minuto, o policial que liderou essa investigação foi afastado, o cara recebeu um aviso de alguém e não prenderam o cara. Então, a gente pode ver que dentro da justiça, que tem certamente muitos casos, porque se pode ver que é preciso de conivência da justiça. E eu não acho que no Brasil seja uma exceção e que não exista isso. Então, se existe em outros países e está sendo usado em outros países, que algumas decisões que são tomadas, eu sinceramente me pergunto, até o mais inescrupuloso, como é que ele pode passar por cima de determinadas coisas? Alguém o tem na mão? Como que é isso? Muitos podem dizer que, Ruf, você é adepto de teorias de conspiração. É um assunto quente que quem investiga a fundo e primeiro, você consegue se fazer responsável criminalmente, se mesmo investigando você de repente salva um material desse para investigação. Eu nunca entrei na Deep Web, as minhas pesquisas não foram por imagens ou vídeos, mas é um assunto que eu persigo há muito tempo, vi muitas entrevistas, os casos desse meu cunhado. Então é uma batata muito quente,
E se pode ver que várias vezes pessoas que denunciaram, pessoas de altíssimo escalão, depois foram perseguidos pela justiça. Tem um caso muito triste na Alemanha sobre isso também. E as pessoas que foram abusadas frequentemente foram abusados novamente depois através de perseguições do judiciário ou de tentar dizer que estavam loucos, etc, etc. Acende uma esperança porque na Alemanha esse caso está sendo explorado, do Metzelder, e nos Estados Unidos acabou de dar na Fox, do Tucker Carlson, que existem esses tapes. Então eu tenho uma esperança que finalmente chegue alguma coisa ao conhecimento do público, porque certamente a imprensa também estava envolvida durante muitos anos no encobrimento dessa prática que é a coisa mais asquerosa que existe no mundo, porque você estraga o ser humano para o resto da vida. Um grande abraço.